Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à reunião. Sou o Marcelo Millier, CEO da Oi, e participarão comigo dessa apresentação o senhor Rodrigo Aguiar, CFO, alguns membros da companhia, da diretoria da companhia, bem como do nosso time de relações com investidores. Eu vou utilizar esse primeiro capítulo da apresentação para rememorar os importantes passos dados pela companhia em 2024, bem como para esclarecer como será a nova Oi no futuro. No segundo capítulo, passaremos, então, pelos números do trimestre e, por fim, abriremos para as perguntas dos senhores. No slide, são vários slides, eu vou aqui enumerando os slides que eu vou falando para vocês. Então, no slide número 4, nós vamos falar aí sobre a evolução do PRJ em 2024. A Nova Oi avançou em pilares centrais e que são fundamentais para a sua sustentabilidade financeira no longo prazo. Após longas e intensas negociações, a aprovação do plano de recuperação judicial possibilitou a reestruturação da dívida financeira da companhia, com diminuição relevante de sua dívida líquida, além de uma forte redução nos créditos com fornecedores take-or-pay. Tal redução foi possível mesmo após a concessão do novo financiamento, também pilar do plano, e que contribuiu para que a companhia obtivesse liquidez para atravessar um período de consumo de caixa, ainda impactado pelos custos da operação legada. No último trimestre do ano, concluímos o processo de aumento de capital, quando os credores apoiadores do plano de recuperação judicial da companhia capitalizaram parte de seus créditos, tornando-se detentores de pouco menos de 80% do capital social da companhia. Com isso, houve a eleição de um novo conselho de administração, implementando-se, portanto, a nova governança da companhia prevista no plano de recuperação judicial. No pilar regulatório, avançamos no equacionamento do negócio legado. Conseguimos finalizar uma etapa crítica com a assinatura do termo de autorização, que permitiu a migração do regime de concessão para o de autorização. Esta migração possibilita a aceleração da captura de eficiências dos serviços sobre infraestrutura legada e dos diversos temas associados à concessão de telefonia fixa. Com isso, tivemos a retomada do processo de arbitragem, onde buscamos compensações pelos desequilíbrios históricos da concessão. Por fim, evoluímos no pilar de venda de ativos, com a conclusão dos processos da UPI Client Co, imóveis e torres selecionados e a UPI TV. A UPI Client Co, em especial, foi alienada para a Vital em uma operação de 5,7 bilhões de reais, sem componente caixa, mas mediante dação em pagamento de créditos relativos ao contrato de FTTH e as debêntures da 13ª emissão, além da entrega de novas ações da Vital para a companhia. Após a finalização da transação, a Oi passou a deter 27,5% de participação nessa subsidiária a Vital. Passando para o slide número 5, aqui apresentamos os 3 principais componentes dos serviços que permanecem na nova Oi e segue evoluindo em seu plano de transformação, com o objetivo de ser uma empresa cada vez mais leve e eficiente. Cada um desses componentes possui perfis diferentes e capacidade de geração de valor único. O primeiro componente é a Oi Soluções, uma orquestradora de soluções digitais, integrando serviços de telecom e de TIC para o mercado de clientes corporativos B2B. O segundo componente agrupa as subsidiárias integrais da Oi, a Serede, a Tatus e a Oi Services. A primeira opera em serviços de campo, a segunda em operações de call center e a terceira criada recentemente no âmbito da venda da UPI Client Co para a prestação de serviços de PPO tanto para a Client Co quanto para a companhia em serviços de RH, finanças, sistemas de informação e tecnologia, operações e logística.
Essas subsidiárias têm grande potencial de crescimento e geração de valor. A Oi ainda detém participação relevante na maior empresa de fibra neutra do Brasil, a Vital, e que representa um grande valor futuro para a empresa, na medida em que a Vital se consolida como operadora de maior infraestrutura de fibra pura do país. Por fim, o terceiro componente são os serviços legados. Aqui, a aprovação do termo de autorização, concretizando a migração da concessão para o regime de autorização, permitirá o equacionamento do legado e dos diversos temas associados à concessão de telefonia fixa e de bens reversíveis, reduzindo os custos regulatórios. Além disso, a companhia busca compensação do desequilíbrio econômico-financeiro e insustentabilidade da concessão por meio de um processo de arbitragem ainda em curso. Passando para o slide número 6, temos um pouco mais de detalhes sobre o negócio Oi Soluções, principal componente de serviços da nova Oi e o foco principal para o crescimento de receitas. É um negócio core para a Oi e que vem trazendo resultados significativos por meio de conversão em um player de TIC, alavancando-se na base de clientes já existentes, que já cobre mais de 80% das maiores empresas do Brasil em seu portfólio, através da combinação de serviços de conectividade com ofertas de tecnologia da informação. A Oi Soluções tem apresentado uma transformação em sua composição de receitas, impulsionadas por fortes vendas de soluções de TIC, juntamente com contratos de longo prazo e com menor CAPEX. A conectividade combinada a soluções abrangentes no portfólio da Oi Soluções traz um impacto relevante na cadeia de valor do cliente, valendo-se dos seus grandes diferenciais no mercado, unindo a experiência de quem já domina o mercado de telecom e de TI, em parceria com parceiros estratégicos, com foco no atendimento e proximidade com o cliente, e oferecendo soluções customizadas, passando a ser a base para a sustentação do crescimento desse segmento. Vamos partir agora para os destaques do quarto trimestre de 2024. No quarto trimestre deste ano, 2024, o desempenho das receitas foi mais uma vez impactado pela dinâmica acelerada de redução nos serviços legados, além de uma abordagem mais seletiva nos processos de licitação para novos contratos com empresas e governo na Oi Soluções, com o objetivo de melhorar a rentabilidade do negócio. A nova Oi registrou receita de R$ 625 milhões, representando queda de 33% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao impacto da redução na receita não core. A receita da Oi Soluções totalizou R$ 409 milhões, atingindo o patamar de 65% de nossa receita total. A Oi Soluções mantém estratégia comercial de priorização das margens e foco em segmentos de maior valor agregado. Com isso, aproximadamente 34% de suas receitas já advêm de serviços de tecnologia da informação, que tem maior relevância junto aos clientes, além de um alto potencial de crescimento. Nesse trimestre, com a conclusão das vendas da UPI Client Co e da UPI TV por assinatura, a companhia passou a contabilizar os resultados desses negócios como operações descontinuadas ou mantidas para venda. A receita da operação descontinuada totalizou R$ 1,3 bilhão, sendo o negócio de fibra responsável por R$ 1,1 bilhão desse total. Com vistas a compensar, ainda que parcialmente, o impacto do legado, a companhia mantém o processo de busca contínua por eficiência operacional e de alocação de capital. A implementação de novas iniciativas nesse sentido resultou em uma retração de 38% das despesas operacionais e investimentos nesse trimestre. A redução na alocação de capital reforça uma postura mais seletiva e orientada para a maximização de rentabilidade, otimizando os recursos empregados nas operações. Passando para o slide 9,
mostramos a evolução e o detalhe das receitas. A receita líquida consolidada apresentou uma queda de 17,4% quando comparada ao quarto trimestre de 2023. Na parte direita do slide, mostramos uma evolução da receita que configura os serviços que permanecerão na nova Oi, após a conclusão da venda dos negócios de fibra e TV. Mais uma vez, esse resultado foi impactado pela dinâmica dos serviços não core, que já passaram a representar apenas 35% da receita total da nova Oi. As receitas da Oi Soluções, que já respondem por 65% da receita total, apresentaram queda de 24,3% em relação ao quarto trimestre de 2023. Como dito anteriormente, esse resultado reflete a contínua redução da demanda por serviços legados, além da estratégia comercial mais seletiva, com foco na rentabilidade e qualidade em novas vendas, visando margens mais saudáveis para a companhia. Passando para o slide número 10, destacamos o desempenho da Oi Soluções, que vem apresentando crescimento em serviços de maior valor agregado, apesar do impacto da menor demanda por serviços legados e da abordagem comercial mais seletiva. Contribuindo para a redução das receitas da Oi Solução, em comparação com o ano anterior, encontram-se as receitas de telecom, que engloba serviços de conectividade mais comoditizados, bem como outras receitas que concentram serviços baseados em tecnologias de fora. À direita do slide, destacamos algumas verticais de tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TIC, nossas principais alavancas de crescimento. A receita de serviços de cloud registrou um aumento sólido de 11% em comparação ao ano anterior, enquanto as receitas de UC&C, comunicação unificada e colaborativa, apresentaram um crescimento de 20%. As receitas provenientes de TIC corresponderam por aproximadamente 34% da receita total da Oi Soluções no quarto trimestre de 2024. A Oi Soluções inicia 2025 reforçando sua atuação no segmento de cloud computing. Nos últimos meses de 24, a companhia venceu licitações e assinou contratos que deverão impactar positivamente o resultado da companhia após o segundo trimestre de 2025. Ao avançar para o slide 11, gostaria de destacar que neste trimestre as iniciativas voltadas para a eficiência geraram economias consideráveis no comparativo anual, com reduções em praticamente todas as linhas de custos que são passíveis de gerenciamento. As despesas operacionais de rotina totalizaram R$ 2 bilhões, representando uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando excluímos os custos de aluguel e seguros, que refletem a dinâmica do modelo operacional da fibra, os custos e despesas de rotina apresentaram uma redução anual de 37,7%. Passando ao lado direito do slide, observamos que essa redução foi sustentada por ações específicas adotadas pela companhia em 3 frentes principais. No âmbito comercial, decidimos adotar uma estratégia concentrada na qualidade e na preservação da rentabilidade, racionalizando gastos comerciais por meio de operação de políticas e reestruturação de canais, promovendo maior eficiência na aquisição de clientes e intensificação na utilização de meios digitais. Como resultado, essa estratégia gerou reduções nos gastos com faturamento, vendas, relacionamento com clientes, publicidade e propaganda, além de uma melhoria nos níveis de inadimplência. Na frente do legado, conseguimos capturar eficiências por meio de novas iniciativas de gestão, respeitando os limites estabelecidos pelos requisitos regulatórios até então. Isso resultou em uma redução de 30% nas despesas com manutenção de rede em comparação ao ano anterior. Seguimos com um intenso foco de renegociação dos contratos de aquisição de conteúdo, com foco especial naqueles relacionados a tecnologias legadas,
Essas iniciativas já geraram reduções anuais de 25% a 30% nessa despesa ao longo de todos os trimestres de 2024. Estamos também empenhados em obter uma estrutura organizacional mais enxuta, simples e ágil, alinhada às transformações em curso. Nesse cenário, registramos uma redução anual de cerca de 14% no total de colaboradores. Já os custos com o pessoal apresentaram um aumento de 9,7% em comparação com o ano anterior, devido ao efeito pontual do custo das decisões contratuais dos colaboradores que migraram para a Client Core. Sem esse efeito, este item teria tido uma redução de 6,3% em relação ao ano anterior. Por fim, seguimos implementando um rigoroso controle de custos, focando na eliminação de despesas não essenciais que levaram a reduções importantes, como observado, por exemplo, na linha de despesas gerais e administrativas. No slide 12, apresentamos o EBITDA de rotina e o CAPEX. O EBITDA de rotina seguiu impactado negativamente pelos prejuízos dos serviços legados, conforme já comentado anteriormente. Porém, com melhora em relação ao trimestre anterior. Olhando para o futuro, vemos importantes oportunidades de melhoria na rentabilidade, por meio de iniciativas adicionais de redução de custos, principalmente relacionados aos serviços legados, especialmente após a migração para o regime de autorização ao final de novembro, além de um redimensionamento da operação após a venda da Oi Fibra, com a consequente redução dos custos associados à operação. No lado direito do slide, o CAPEX do quarto trimestre totalizou R$ 108 milhões, o que representa uma redução anual de 41,8% e correspondeu a pouco menos de 6% da receita. Essa redução foi impulsionada pela implementação gradual de iniciativas de eficiências e otimização na alocação de investimentos, alinhadas a uma postura mais seletiva e focada na maximização da rentabilidade. Passando para o slide 13, destacamos nosso saldo de caixa de 1,8 bilhão ao final do período, representando um aumento de 35% no trimestre. Esse caixa é composto por 3 componentes, sendo o primeiro de livre movimentação da companhia, o segundo para fins de cumprimento de obrigações específicas já determinadas contratualmente, e o terceiro a ser liberado mediante o atendimento de determinadas condições precedentes. O consumo operacional foi mais que compensado pelo resultado do resgate líquido de um depósito judicial como parte do acordo para abatimento de dívida da Anatel. Além disso, nas operações não core, a companhia segue trabalhando em alternativas de funding que compensem o consumo de caixa ainda presente no trimestre, como, por exemplo, a antecipação dos direitos creditórios, a exemplo dos superávites do plano PBSA da Sistel. O resultado positivo no capital de giro ocorreu basicamente em razão de despesas que foram recuperadas durante o trimestre, sendo compensados parcialmente por pagamentos aos credores classe 1, conforme previsto no plano de recuperação judicial aprovado. Já os pagamentos de passivos onerosos reduziram em 78% ano contra ano, em função da aplicação das novas condições negociadas com fornecedores de satélites em regime take-or-pay. Por último, no slide 14, mostramos que os progressos alcançados pela companhia em 2024 não foram poucos. Avançamos de maneira substancial em frentes críticas na operação e na execução do plano de recuperação judicial, obtendo grandes resultados com uma sustentabilidade operacional e financeira da Oi. Para o futuro, novos desafios virão, com a execução de ações para minimizar o impacto do legado no caixa após a migração para o regime de autorização, o foco na recuperação de receitas e rentabilidade no B2B, a aceleração da venda de ativos imobiliários e ações de otimização e busca de liquidez adicional para a companhia, como, por exemplo, a recuperação dos direitos creditórios.
Como sempre temos reforçado junto a todos os nossos stakeholders, todo esse processo de transformação vem sendo conduzido com transparência e faz parte do nosso compromisso para a construção de uma empresa operacionalmente voltada para a atuação em serviços digitais e soluções de tecnologia para o mercado corporativo brasileiro. Muito obrigado. Nesse momento, podemos abrir para as perguntas dos senhores. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na fila, para fazer perguntas, por favor, clique no ícone de perguntas e resposta, Q&A, na parte inferior da tela e escreva o seu nome e empresa. Após seu nome ser anunciado, um pedido para ativar o seu microfone aparecerá na tela e você deverá ativá-lo para fazer perguntas. Se preferir, você também pode escrever as suas perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Guilherme Borges. Guilherme, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor? Olá, me escutam? Sim? Olá. Olá, Marcelo, tudo bom? Muito prazer conversar com o senhor e com a diretoria da Oi. Na verdade, eu fiz um conjunto de perguntas aqui e eu gostaria de começar pelo seguinte. É possível mensurar em bases absolutas ou percentuais a economia que será gerada para a Oi com a venda aí da Oi Fibra, né, também da parte de telefonia fixa e da Oi TV? E a empresa ela pode compartilhar algum documento com tais estimativas, né? Também, ainda na sequência, se me permite, quando teremos aí uma decisão a respeito da arbitragem e também a questão, né, se a empresa ela pode aí detalhar como estão as vendas dos imóveis e pode compartilhar o seu plano de vendas, né, aí dos imóveis. Muito obrigado. Só um minuto, por favor. Eu também fiz as perguntas aqui pela plataforma escrita, tá? Sobre as operações que foram descontinuadas, né, a questão da fibra, do ETB, existe uma nota específica nas demonstrações financeiras, que é a nota 28, que acho que pode atender aí a sua indagação e a sua solução. Tá? Com relação à arbitragem, não é um processo que se possa ter um prazo específico estimado, né, para o seu término. Né? Espera-se ainda durante este ano, talvez uma primeira decisão de mérito, mas a decisão final ainda pode levar alguns anos para acontecer. É uma arbitragem bastante complexa, portanto, o prazo é meio que indefinido nesse momento. Marcelo, te agradeço. Se eu ainda puder só complementar algumas das minhas perguntas. Sobre a questão do cobre da Oi, todo o cobre ele já foi vendido ali para a Vital, ainda existe a perspectiva de venda de alguma parte desse cobre? E por fim, se ainda me permitir, aí é finalmente mesmo, a empresa, existe alguma possibilidade de divulgação de guidance para esses próximos meses ou trimestres? Não sei se o Marcelo recebeu minhas últimas perguntas. Ele está no mudo. Eu recebi sim, eu recebi sim. Tá? Nós temos hoje um compromisso de venda da totalidade do cobre subterrâneo para Vital. Tá? É um processo que ainda está em continuidade, o cobre subterrâneo ainda está sendo extraído, é um processo bastante complexo e longo. Tá? E o cobre aéreo, esse é um cobre que permanece com a Oi e que, na medida em que ele vai sendo extraído, né, ele vai sendo negociado como sucata no mercado
nacional e provavelmente agora no mercado internacional também. A respeito do guidance. Com relação à pergunta que foi feita sobre o valor do cobre, eu queria só esclarecer aqui aos senhores que antes de começar minhas atividades como CEO da Oi, eu era o CEO da Paranapanema, que é uma empresa relacionada ao cobre. Posso atestar que os cobres, o produto ligado ao cobre, tanto a sucata quanto o cobre puro, ele é vendido com bases em percentuais ligados ao London Metal Exchange. Isso é um valor que varia ao longo do tempo. Lembrando que aqui eu tenho um custo de extração. Preciso deduzir de eventual receita o custo de extração do cobre. Marcelo, de antemão, já agradeço as respostas, tá? Vamos à nossa próxima pergunta. É do Carlos Eduardo Gabriel. Carlos, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Carlos, pode prosseguir, por gentileza? Dando seguimento, as perguntas enviadas através do Carlos, 3 perguntas. A sentença parcial da arbitragem está prevista para quando? A Oi precisa fazer mais o que para sair do Rio de Janeiro? Segundo ponto. Qual o valor de avaliação do cobre que a Oi ainda possui disponível para venda? E a terceira pergunta. Os créditos tributários serão vendidos como a Vida do Varejo fez? Em até que valor? Obrigada. Com relação à saída da recuperação judicial, né, normalmente é um processo, apesar da lei prever um prazo, é um processo que normalmente ocorre depois do cumprimento de uma série de etapas previstas no plano. Então, não há como se precisaram um prazo para a saída da recuperação judicial. Tá? Com relação ao cobre, como eu falei, é um valor variável em função das cotações internacionais da London Metal Exchange. As cotações, para que vocês tenham uma ideia, variaram nos últimos 12 meses entre $8.000 a tonelada e está hoje próximo de $12.000 a tonelada. Há bastante volatilidade nesse mercado de cobre em função de ações aí da China. Então, não há assim como precisar exatamente qual é o valor desse ativo nesse momento em função disso. E o custo de extração é alto, lembrando que parte do cobre que é extraído estava extraído em localidades com uma grande concentração de linhas de cobre instaladas, né? E nesse momento a companhia agora está partindo para a extração das linhas de cobre em localidades mais dispersas e mais distantes, que aumenta o custo dessa extração. De qualquer forma, o resultado é positivo e é importante para a empresa, porque além da receita que se tem com a venda da sucata do cobre em si, você tem uma série de redução de custos de manutenção dessa rede, de custos de postes de manutenção dessa rede no país. Acho que esse é a grande redução que existe, né, dentro das obrigações que tínhamos quando saímos da concessão e agora estamos na autorização. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Nuno Fonseca. Nuno, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Nuno, pode prosseguir, por gentileza?
Dando seguimento à pergunta do senhor Nuno. Bom dia. Sou credor, opção 1 e acionista da Oi desde 2014. Antes de demais, gostaria de me cumprimentar e felicitar a nova gestão, em particular do senhor Marcelo Milha, e desejar maior sucesso na exigente tarefa de retomar a Oi, pela qual todos esperamos. Com a venda da ClienteCo, poderemos prever um EBITDA de rotina positivo já no 2T de 2025? O PRJ prevê que a Oi possa buscar um empréstimo adicional até 1,5 bi. Qual a previsão em relação a este empréstimo? O plano de RJ prevê que 12 meses após a homologação, o plano seja efetuado em um balanço de venda de imóveis. Qual o status e previsão atual de receita com as vendas de imóveis? E, por fim, os valores de dívidas financeiras são claras, porém seria importante conhecer o status e situação da dívida com os credores da dívida TOP, sem garantia 2024-2025. Opção 1. Qual a dívida atual com esses fornecedores e quanto já foi amortizado com as transferências de imóveis? Muito obrigada. Eu diria que, inicialmente, com relação à ClienteCo, né, ela apresentava a operação por si, isso está claro nas demonstrações financeiras, um EBITDA negativo, tá? Mas a simples saída da ClienteCo da operação da Oi não necessariamente indica ainda um EBITDA positivo no segundo trimestre de 2025, muito em função também das operações relacionadas ao legado. Tá? Mas, como sendo uma companhia aberta, a gente não pode ainda divulgar projeções sobre esses temas. Tá? Com relação à busca de um empréstimo adicional de até R$ 1,5 bilhão previstos no PRJ, tá? Apesar dele estar previsto no RJ, não é algo tão simples de ser realizado, né, uma vez que a maior parte das garantias da empresa já estão cedidas a outros credores. Será apresentado o balanço da venda de imóveis no momento adequado no PRJ, de tal sorte de que todos possam ter a informação simultaneamente. Tá? Então, quando ocorrer esse momento, esse balanço será, e ele é acompanhado por empresas, Watchdog e a Deloitte, que acompanha toda a evolução da venda das empresas, assegurando de que as vendas são feitas com total transparência e os recursos são alocados nas formas previstas no plano. Com relação aos valores das dívidas não financeiras, essas informações também estão disponíveis nas demonstrações financeiras da empresa. Temos uma última pergunta. É de Michael Mafra. Em termos de percentuais, quanto a Oi estima abater o valor da dívida com a venda dos imóveis? Olha, essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Há uma diversidade muito grande entre os imóveis da Oi, entre a qualidade, localização, status dos imóveis da Oi. Então, ainda não temos nem que eu tivesse estimativa, eu poderia dar, mas eu já lhe asseguro que eu ainda não tenho essa estimativa em termos de valor global, tá? Porque temos imóveis rurais, imóveis de pequeno porte, imóveis em áreas de risco de segurança, imóveis em áreas melhores. Né? Então, apesar de ser um grande número de imóveis, a avaliação global disso é extremamente complexa. Obrigada pelas respostas.
Encerro a nossa sessão de perguntas e respostas. Passo agora a palavra para o senhor Marcelo Miller, CEO da companhia, para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a presença de todos a esse call de resultados, pelo qual a nova gestão da empresa está participando, e nos colocamos, obviamente, à disposição dos senhores através aí do site de relações com investidores, caso tenham algumas dúvidas adicionais, né? Tanto através do www.oi.com.br/ri, como através do e-mail invest@oi.net.br. Se tiverem algumas perguntas adicionais, possam ser respondidas, respeitando-se aí a questão de ser uma companhia aberta. Teremos o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado a todos e agradeço a presença. Obrigada. A conferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Oi está encerrada. Para mais informações, acesse o site de RI da companhia, www.oi.com.br/ri. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.